Olá, galera do Pensando Brasília, como é que vocês estão? Eu sou Helena Mazaro Pérez Saboia e hoje a gente está aqui com um quadro extremamente especial para o aniversário de Brasília. Brasília vai comemorar 65 anos de vida e a gente decidiu fazer um especial com pessoas que fizeram a diferença na capital federal. E eu estou aqui com a Fátima Coy. Muito obrigada por nos receber na sua casa. É um prazer, Helena. Sempre te admirei muito também, essa sua atuação, esse carinho, esse amor que você tem por Brasília. Então é um prazer estar aqui contribuindo aí com esse quadro para a gente estar retratando um pouco aí a história de Brasília. Obrigada. Sabe que a admiração é recíproca. Eu, desde pequena, eu convivi muito com o mercado da construção. E a Fátima é uma pessoa que eu tive o prazer de conviver, não tão pequena, mas mais jovem. E hoje eu estou aqui, tão próximo, né? Muito obrigada. Fátima, me conta, como é que foi a sua chegada a Brasília, essa primeira impressão, né, dessa cidade nova, e como foi sua vida em Brasília? Eu me formei no dia 17 de agosto de 78. No dia 13 de setembro de 78, já vim para Brasília com a carteira provisória de engenheira, né? E vim numa tentativa, ia ter um concurso que terminou não acontecendo, mas logo me apaixonei realmente pela cidade. Falei, não sai daqui não, nem volto, não voltei, né? E fiquei logo em novembro, já estava trabalhando na administração de Taguatinga e a coisa, meu início de carreira, né? E passei aí esses 35 anos trabalhando no governo, sempre contribuindo, né? Isso, hipótese alguma, eu tenho intenção de sair de Brasília. Nem quando aposentar, que muitos falam, não, vou para a praia. Não, amo isso aqui, quero continuar aqui, ainda contribuindo o máximo que a gente ainda puder, né? Com certeza. E Fátima, me conta, qual foi o momento que você parou e pensou assim, eu posso fazer a diferença para a capital federal? E, né, com as minhas ideias, com a minha experiência profissional, com ideias novas e inovadoras de projeto? Helena, eu vou te falar que é devido à minha profissão, né? Eu sempre sou apaixonadíssima pela engenharia, né? Acho que a engenharia, a gente tem muito a contribuir, está sempre acrescentando. Se está na dificuldade, a gente resolve. Se está na alegria, a gente dá o prazer, né? Então, é uma profissão de resultado. E quando eu vi Brasília construída em 5 anos, né? Tudo moderno, tudo assim, aquilo ali para mim, cada cantinho de Brasília, eu me apaixonava mais por Brasília e pela minha engenharia. Então, sempre achei que a engenharia poderia acrescentar. Então, aonde eu vou, eu brinco que passei um bom período, por exemplo, na época do Roriz, ele esquecia meu nome, ele perguntava assim, cadê aquela engenheira? Tudo que ele queria saber, porque de tanto que eu fazia questão da engenharia estar presente em todas as soluções. E assim foi por onde eu fui passando, né? É lógico, eu não me formei aqui, então não conhecia ninguém, frequentei o Sinduscom, o Sindicato dos Engenheiros, Clube de Engenharia, fiz muita atividade extra profissional, digamos assim, o terceiro turno, né? Então eu estava direto, todos os dias eu tinha reunião para a gente ir convivendo e já até mais também adquirir a experiência de quem já morava aqui, quem tinha sido o pioneiro. Assim, foi uma complementação. E eu acho que dei certo, né? Muito. E me conta, você teve contato com o Roriz. Eu acho que o Roriz, assim, ele é um ícone aqui, né? Um governador que realmente, né, não tem como falar, né, dele. Ele realmente é um ícone, ajudou muito pessoas em estado de vulnerabilidade, né? E como é que foi conviver com o Roriz? Olha, é um aprendizado, viu? É muito interessante a maneira como ele fazia o bem, né? E sem preocupar com a troca, com o que receber. Ele tinha prazer, parece que era de amor mesmo do coração, né? Sendo questionado, muitas vezes, principalmente aquele jeito dele
né? Mas ele, por que ele, uma das coisas que todo mundo criticou muito, né? Essas coisas que ele dava aos terrenos e tudo, mas ele entendia que Brasília era a capital de todos os brasileiros, então ele permitia o acesso a Brasília, né? Se isso foi bom ou ruim, eu não entro no mérito, mas eu, pelo menos, estou satisfeita com a Brasília de hoje. A gente precisa fazer muita coisa, né? Essa parte de... Não vamos entrar no detalhe, porque eu acho que a gente está mais para comemorar os 65 anos, né? Mas eu acho que ele conseguiu botar vida nessa nossa cidade, né? Eu acho que uma das coisas que nós que moramos aqui em Brasília, e os que nascem então, coitado, né? Que ainda, quando a gente dizia, logo, já está passando isso, mas quando a gente dizia, moro em Brasília, aí fala, então só se pensava em Brasília com a politicagem, com a bandidagem, né? Quer dizer, como se fosse só aquilo lá, a Câmara de Deputados, senadores, e que não existisse nós, que não existisse, né? Pessoas comuns como nós trabalhando amando essa cidade. Então, eu ficava revoltada. Ia para uma praia, de onde você é? De Brasília. Eu falei, né? Eu acho que todos nós passamos por isso. Não sei se você passou, mas... Então, isso deu vida, né? Hoje a gente sabe, Brasília existe, né? Independente de uma Câmara dos Deputados, senadores e tudo mais, né? Eles que não têm Brasília, às vezes, como sua, né? E às vezes a gente leva alguma fama indevida para a nossa cidade. Aqui temos pessoas do bem, né? Exatamente. Dedicadas, que amam não só Brasília, como o Brasil, né? O Brasil todo. O Brasil todo. E Fátima, me conta, o que mais marcou na sua trajetória profissional, os projetos que mais te marcaram e que você, no seu entendimento, fez a diferença para a nossa cidade? Helena, olha só, por conta de eu estar sempre colocando a engenharia à frente, eu sempre estava sendo convidada para algum tipo de desafios, né? Começou, por exemplo, fui diretora de obra da Secretaria de Habitação, quando estava se fazendo lá no Lúcio Costa, 144 casas, com todos os tipos de tecnologia, eram 14 tecnologias para fazer casas populares. Aí falei, procura a Fátima, chama a Fátima. Me colocaram como... que eu era concursada, né, e aposentei na SEB, Companhia Energética de Brasília, mas quase não parei na SEB, porque a SEB é muito voltada na área da engenharia elétrica, né, e eu civil, mas fiz um bom trabalho na SEB também, por exemplo. Cheguei lá, a SEB tinha um planejamento... até isso em 87 entrei lá, até 2010 na área elétrica, mas não tinha nenhuma visão física, tudo era muito sem instalações, tudo precário, sabe? E a gente foi dando essa visão de engenharia civil também dentro da SEB. Mas pouco fiquei lá, sempre a convite, né? Então fui para lá, para a Secretaria de Habitação. Depois fui para o metrô, entre 28 engenheiros, só eu de mulher, foi eu que fiz o canteiro do metrô, né? Por que eu fui para o metrô? Foi uma das primeiras requisições que me fizeram. Porque uma obra igual ao metrô na área da engenharia civil só passa uma vez, por dizer, profissionalmente, né? Coisas que a gente não... Mas em Brasília, quando nós começamos a fazer o metrô, eu nunca tinha tido nenhum tirante aplicado, então a gente nem sabia o terreno. Então, quer dizer, mais ali foi mais também para ter conhecimentos técnicos, né? Parede de diafragma, Brasília nunca tinha colocado isso. Então, são coisas assim, túneis, né? Uhum. E aí começou esses convites, e eu gosto de desafio, né? Falou que é diferente, é comigo mesmo. E daí... Agora, o que eu mais acho que eu contribuí, que a gente deixa um legado, né, foi quando o Roriz, naquela história, cadê aquela engenheira? E ele me nomeou secretária de obra adjunta, né? E lá eu tive a oportunidade, esse espírito meu de tudo muito participativo, eu criei um grupo, eram 14 entre civis e... representando a sociedade e o governo, 14 órgãos, e o Clube de Engenharia, o CREA, Secretaria de Segurança, DR, CAESB, SEB, e a gente juntou para ver qual era o nosso projeto.
pequenas obras, grandes resultados, para a gente estudar tecnicamente o que é que estava atrapalhando em Brasília. E aí foi que, com a contribuição na época da Secretaria de Segurança, eles trouxeram todo tipo de ocorrência que acontecia, desde assalto, batida, estupro. Então, às vezes, uma batida era uma curva mal dimensionada, às vezes até poda de árvore, papapá. E nesse interim de todo esse nosso diagnóstico, né, como tinham engenheiros já bastante também, um deles era o Dalmo Rebelo, que conhecia Brasília como se fosse a palma da mão dele. E a gente foi estudando e desse a gente viu muito acidente com ciclistas, digamos. Aí fomos caracterizar que Brasília era uma cidade, por ser ampla, que tinha espaço, né? Aqui era usada a bicicleta, tanto por meio de transporte, lazer e competição, né? E aí começamos a pensar nesse sentido e vimos, por exemplo, que tinha muito acidente do Varjão para o Lago Norte, que eram os piscineiros, a gente imaginava que não ganhava vale transporte. Bom, resultado, colocamos e priorizamos. E foi através da gente que começou a se pensar em ciclovia e que deu certo. E foi um mundo assim, Brasil todo, como Brasília, ciclovia, que cabeça, tronco e rodas, e é isso mesmo, a gente sabe, às vezes vai para uma festa, vê lá não sei quantos carros e é cada um com carro, né? Que esse hábito, às vezes, a gente, agora que está mudando, né? Verdade. Então, todo mundo é meio independente com o seu carro aqui e achava que não ia ter espaço para ciclovia e tem, né? Então, uma das coisas foi essa, bem, assim, me sinto, né, tendo mudado aí com um olhar muito inovador. Tudo porque, técnico, né? não tem, entendeu? Eu não gosto de nada assim. Vamos fazer isso para ajeitar? Não, tem que ser feito já pensado e definitivo para dar solução, que aí você, né? E foi uma coisa muito comentada, muito debatida quando aconteceu, deixamos na época, não construída, deixamos mais de 400 quilômetros projetados de ciclovia, assim, o anteprojeto, né? Onde que deveria passar, devido aos nossos estudos, onde que deveriam ter ciclovias em Brasília. Quando eu falo inovador, Fátima, porque eu fico pensando, hoje, grande problemática, você vê, caos urbano, são referências, fala de mobilidade urbana, né? Então, você já pensou numa mobilidade urbana e, às vezes, até para o menos favorecido, né? Tendo essa possibilidade de locomoção, então... É um olhar totalmente, por mais que você veja, um olhar extremamente inovador, feminino. Com certeza, a gente tem solução, né? Basta se ver o contexto no seu todo, né? A pessoa não pode, muitas vezes, pontualmente resolver uma coisa. Você tem que ver o contexto todo e, né, nesse caso de ciclovia, não estava querendo resolver só a questão do Varjão para o Lago Norte. A gente queria resolver no seu todo e deu certo, né? Então, ciclovia no Lago Sul, ciclovia tudo quanto é canto, Samambaia, porque muitos vinham também de bicicleta, né? Então, e assim por diante. Os próprios funcionários da construção, eles utilizam muito a bicicleta. Na hora do metrô, se pensou nos bicicletários, entendeu? Tem que mas você integrar, você vem de bicicleta da sua casa, tem que ter um lugar para deixar a bicicleta, não precisa ir. Pode ter um bicicletário ali, você vai e pega o seu metrô, quando voltar você pega a sua bicicleta, ou tem também os vagões, né, para bicicleta, mas nesse caso não sei nem citar. Mas tudo isso você tem que pensar no contexto geral, né? Com certeza. E outra coisa também que eu gostaria assim, de comentar, por exemplo, né, que a gente pensa, isso não tem engenharia. Fui, né, chamada também para presidir o SLU, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, é só coletar isso, já suja, né? Mais era 200 mil, né? Agora 40 e tantas mil toneladas de resíduos sólidos. E assim, todo dia a cidade varria, limpava, e sempre sem... Mas não tinha nada, Helena, nada, nenhum projeto estruturante. Era só o custeio, o que o SLU fazia, nós tínhamos só o custeio da limpeza. Né? Eu falei, não temos que resolver isso aqui. E aí, quem que vê que tem engenharia nisso? Tem, sim.
né? É a maneira de você organizar a cidade, né? Também de maneira sem prejudicar o que já está pronto. E aí a gente criou 15 projetos estruturantes, os ecopontos, os centros de triagem, né? A parte de aproveitamento de, por exemplo, a gente buscava na casa das pessoas geladeira velha, porque às vezes você tem aquilo ali, bota para transformar. Então são coisas que você pensa no todo, né? Por exemplo, o resíduo da saúde, quando eu assumi o SLU, já era obrigado cada clínica, cada hospital se responsabilizar pelo seu resíduo. Não era o SLU que queimava, e às vezes a gente incinerava resíduos vindo dos resíduos da saúde, até livro de ata, porque o pessoal não tinha preocupação de segregar correto. Não era ele que ia pagar a tonelada a ser queimada, né? E a gente, então, impôs, né, colocamos, nessa época não foi fácil. A gente está contando aqui parecendo que foi fácil. Não foi. Eu recebi uns 4, 5 processos de clínica, sindicato, de todo mundo achando, né, que não era para eles se assumirem. E a lei o gerador é o responsável. E ganhei todas, mas chegaram a me colocar, me questionar na justiça por que eu estava, né? E hoje você vê a organização, o que é resultado? Saúde para Brasília, você não vê o lixo, o resíduo da saúde misturado com lixo comum. Todos os hospitais você vê lá o saco branco do resíduo de saúde. Isso não era implantado, entendeu? Todo mundo não tinha concepção dessa. Então são coisas que a gente... né? No dia a dia parece natural, mas que você tem que estar pensando o tempo todo. E eu que sou membro do CORC, Fátima, eu fico pensando assim, o quanto que hoje a gente já trabalha em coisas muito mais pacificadas, graças a uma mulher corajosa que presidiu a SLU e realmente, né, trouxe essa questão como uma questão importante para a cidade, né? Resíduo hoje, assim, a gente vê ainda mais resíduo da construção ali, tem dinheiro ali, né? Não vamos jogar dinheiro no lixo. E uma coisa que eu valorizei muito foram os catadores. Na época que eu assumi, tinham 2 cooperativas, deixei 30 cooperativas criadas, quer dizer, incentivei, não foi eu que criei essas cooperativas, né? Porque eu os via, né, aquela coisa da imagem, que às vezes as pessoas eles tinham vergonha até mesmo. Mas só para contar assim, é uma coisa que eu gosto de deixar registrado. Logo quando eu assumi, foi greve no lixão. Então imagina você não ter onde descarregar. Eu subi em caminhão, fui entender que ali se matava, Helena, assim, como se fosse trocar-se de camisa, porque ninguém era identificado e tinha muitas pessoas que catavam ali para poder fazer o dia, né? E ninguém sabia o nome de ninguém, conhecia às vezes já fisicamente, devido à constância de estar lá mais vezes. E aí a gente botou colete nesse pessoal, identificou para ter um trabalho. Descemos, criamos as áreas embaixo, tiramos eles lá de cima do proquês, enquanto estava catando, depois para separar, a gente deu essas áreas cá embaixo. Então foi uma coisa assim, além da questão, também a questão humana, né? E eu brincava muito com ele, falei, olha, vocês são agentes ambientais, né? Então, quer dizer, aumentava a autoestima deles, né? Não estava ali catadores. Imagina sem vocês o tanto que nossa cidade teria muito mais lixo a ser, né, enterrado, digamos assim. Então, são coisas que a gente traz. Eu acho que aí eu vou puxar um pouquinho para nós, engenheiras, mulheres, né? A gente não vê só a questão técnica, né? Então, quando a gente se humaniza aquele processo. Onde eu vou, na Secretaria de Obra, mesmo sendo uma coisa, muitas obras grandes, essa questão da ciclovia foi questão de ver com o olhar humano, né? O cuidado com os ciclistas, e assim a mesma coisa no SLU, cuidado com os catadores, com os próprios moradores, né, que eles reclamavam muito, separa e depois mistura tudo. Então, para que isso? Nós tínhamos que ter centros de triagem, quer dizer, toda uma visão sempre misturada aí a questão técnica com a humana, com certeza. E da dignidade, né? Realmente, isso eu exatamente. acho que é uma dignidade para essas pessoas. E eu fico pensando, sem esse trabalho, hoje a gente não poderia
está falando em uma possível utilização de uso de resíduo da construção voltando para a cadeia. Exatamente. Não tinha, imagina, como que eu posso começar a pensar nisso se não tinha nem segregação, Foi né? o primeiro contato meu, foi isso na época, né? Porque você sabe que Brasília, nós conhecemos a nossa cidade, né? Aqui mesmo, né? Você muda para um apartamento novinho, quebra tudo. O volume a preocupação maior de Brasília, em termos de resíduos, é o resíduo da construção, porque olha, chega a ser 2, 3 vezes mais do que São Paulo, você está entendendo? Assim, proporcionalmente, em termos de moradores, né? Porque aqui realmente é a construção civil que nos movimenta, né? De verdade, a indústria da construção. Então, hoje já se tem um pensamento de não, até pelo não, voltar à cadeia mesmo, não haver esse desperdício, né? É caro, mas a gente, por exemplo, quando você substitui uma brita por um entulho, digamos, triturado, você ganha dobrado, você está economizando, está te deixando de retirar essa brita da jazida, quer dizer, você termina que é um processo todo ligado e não é pontualmente só para usar, né? Tem todo um processo interligado aí. E você me contando essa história, então eu vi que realmente você teve um grande marco na parte de sustentabilidade do Distrito Federal, né? Quando a gente, desde a mobilidade até a questão do resíduo. E hoje você vê no Brasília, atualmente, o que você vê como necessário para Brasília se tornar uma cidade mais sustentável? Helena, foi meio interrompida a minha história com resíduos, sabe? Porque desde que eu me formei, que eu queria trabalhar nessa área de saneamento. Passei a vida toda em construção, tomando conta de construção de escolas, isso e aquilo, e me aposentei exatamente nessa área, né? E foi interessante que foi em 2007, se eu não estiver já confundindo aí as datas, que o resíduo sólido foi aceito como um dos saneamentos. Então, o saneamento só se via água e esgoto. Depois, agora está 11.445, uma lei, agora me falta um número aqui, mas eu acho que é mais ou menos em 2007, que falou, não, saneamento, a gente fala de saneamento, não é só água e esgoto. Saneamento além de água e esgoto, resíduo e drenagem. A parte toda também que era abandonada. Por que isso foi importante? Porque aí voltou os olhos, financiamento que não se tinha, a gente passou a ter, então, área de saneamento, aí vem financiamento do BNDES, vem de tudo quanto é área, né? Porque é questão de saneamento. Então, eu sou muito, aposentei, né, em 2010 nessa área e eu ainda me senti incompleta nesse sentido. Então, o que eu acho que Brasília pode avançar e precisa de sustentabilidade? A gente tem uma estrutura para isso. É realmente a gente transformar os nossos resíduos em energia, entendeu? Isso está no mundo todo, transformar o resíduo em hidrogênio. Quer dizer, eu cheguei a visitar na Alemanha, você não sentia nem cheiro, nada. Tudo que entrava transformava nos pellets para ser queimados, porque lá eles não tem lenha, não tem carvão, né? Então a gente precisa ter essa concepção. Eu acho que é uma coisa assim que Brasília vai avançar absurdamente, aproveitar 100% dos resíduos, transformar isso em energia, né? Eu acho que a gente tem cancha para isso. Gostaria de agradecer nosso patrocinador desse momento, a indústria Block Beton, uma indústria de artefatos de concreto, uma das maiores aqui do Centro-Oeste. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Fátima, e me conta uma coisa, como você vê o papel das mulheres na construção e no desenvolvimento de Brasília, desde a sua fundação até hoje? Queria só falar, tem um documentário que chama 1000 Dias. O canal do History está cheio de vídeos sobre a construção de Brasília. Assista essas sugestões especiais para você. Brasília foi construído em 1000 dias. É importante dizer que lá naquele momento, entrega de obra, óbvio que não foi pensado em tudo, né? Então, realmente, esse pós-entrega é muito importante que todos, né, contribuíram. E nesse documentário mostra um pouco
desses desafios que as mulheres enfrentaram aqui no início, né, da capital federal. Então, voltando à pergunta, como você vê o papel das mulheres na construção de Brasília? Olha, eu vejo assim de suma importância. Essa questão da mulher, da participação da mulher, ela é geral, né, Helena? Assim, não é específica a questão de Brasília. Nós estamos falando a construção 65 anos atrás, então era outra realidade, né? Assustava um pouco até mesmo as mulheres de vir para o desconhecido, para o mato, né? Situações que eu falo muito assim. Eu, por exemplo, nunca sofri fortes preconceitos. Algumas coisas, mas porque eu sabia que eu queria ir ponto final. Então, às vezes, as mulheres deixam, eu digo no caso das engenheiras, né? Deixam de estar à frente de alguma coisa com receio vai ter que viajar muito, largar a família e coisas desse tipo. Então, imagino que né, muitos dos homens vieram até sozinhos, porque era um risco, não sabia o que ia dar certo. Então, na construção, né, na construção civil, não foram só, nós não tivemos dificuldade de colocar as mulheres na construção civil, não foi só em Brasília e nem, quanto mais há 65 anos atrás, né? Eu me lembro que eu já estava formada, mas olha, vou contar isso assim, que é bom para a gente, você que é da área da construção civil e eu também, né? Por exemplo, eu estava uns 10 anos, isso devia ser já quase nos anos 2000, e eu querendo botar mulheres para trabalhar direto, e aí a resposta que eu tive foi: você é maluca? Como é que você... E hoje é uma realidade, né? Você que vai ver, essas mulheres vão todas engravidar, como se, entendeu? Fosse virar uma bagunça, uma baderna dentro dos canteiros de obra, homem e mulher ali trabalhando. Quer dizer, não vê a mulher de outra maneira, trabalhadora em si, né? Sempre a companheira, o caso, né? E foi essa a resposta que eu tive. Eu quis por 2 vezes tentar botar a mulher para fazer a limpeza, para fazer até mesmo a parte de pedreiro, e não era permitido. E eu vi: você está maluca? Você quer ver todo mundo grávida, a obra parar? Porque vai... Entendeu? Então, era difícil mesmo, né? Então, mas eu acho que teve papel importantíssimo, né? De coragem por parte das mulheres, né? Infelizmente, a gente devia, viu, Helena, até você que está com esse programa, a gente pontuar essas mulheres específicas, né? Assim como às vezes a gente só pensa Brasília no Lúcio Costa e no Niemeyer, né? E os outros, todos esses grandes homens que estão, né? Que também, como Joaquim Cardoso, tem toda uma história que a gente não traz. Então, a gente também podia pontuar. Mas eu acho que hoje, né, é outra realidade, né? Eu defendo assim muito, eu não sei, eu penso que nós mulheres, independente da profissão nossa, nós temos que estar onde queremos. Pronto, acabou-se. Aí você, entendeu? No início, o salário é menor, briga por salário. Tudo isso acontece. Não é uma realidade específica de Brasília, é nacional, né? Nacional e até internacional. Você sabe, você comentando assim, minha mãe foi a 11ª pessoa a ser registrada no DF. Aí eu parei e pensei: gente, minha avó foi doida? Ela chegou aqui no nada, né? Para ter uma filha. Exatamente. Mas tamanha coragem, né? Então a coragem das mulheres, ela está desde a profissão até nos lares, no processo educacional, e a gente encorajar a mulher. A gente precisa encorajar. Quando eu vejo uma entrevista dessa, assim, você está focando na questão de Brasília, mas eu me sinto assim um pouco ajudando a muitas mulheres se a Fátima Koó fez, por que eu não posso fazer? Essa é a ideia, né? Da gente tá mudando, não se acomodar, achar que tudo... Não existe nem idade, entendeu? Para a gente ter essa coragem de estar sempre à frente, no novo desafio, que na hora que acomodar, isso perdeu
até a motivação, digamos assim, né? Com certeza, Davi. Então, eu acho que depende de nós. Melhor dizendo, eu fico muito... Na própria eleição minha no CREA, na primeira eleição, em 1997, no século passado, né, eu fui a primeira mulher de Brasília, presidente de CREA, eu tive, só homens quase voltavam. Nós somos, na engenharia, nós somos 20% só de mulheres, e era menos, na minha época eram 15%. Eu ganhei uma eleição com 5 concorrentes, ganhei com 60% de votos. Houve preconceito? Não houve. A proposta nossa de seriedade, de fazer a mudança, não sei o quê, foi a mais ouvida até, independente de eu ser mulher e estar concorrendo com 4 mais outros homens, né? Então, muito depende de nós. Eu gosto de focar isso, porque é isso que a gente precisa para vencer. Uma coisa que eu sempre observei, assim, no contato que a gente teve, era que você sempre muito segura. Ali eu via claramente uma respeitabilidade muito grande por você, mas eu acho que dadas essas suas seguranças, eu não tinha essa coisa, né? Eu falava naturalmente, você se comportava com muita naturalidade ali, e eu acho que é isso que faz toda a diferença, sim, né? A gente não pode se sentir menos, não somos, né? A maioria existe, eu vou dizer que nós deveríamos estar desafiando, botando força. Não, existem alguns serviços que realmente precisam de mais força e nós temos menos força. Isso aí não tem. Mas daí, quando o serviço é cabeça, é vontade, é coragem, não faz a diferença. Um homem, a mulher, a inteligência é a mesma, não temos nem mais nem menos, né? Então, tudo isso eu acho que é exemplo. Bem-vindos à evolução da construção. Hoje, a Bloco Beton escreve mais um capítulo na inovação do setor. Mais tecnologia, mais eficiência, mais produtividade. A nova máquina que apresentamos não é apenas um avanço, ela representa um novo padrão de qualidade e desempenho para o mercado. A construção do futuro começa agora. Siga nossas redes sociais e acompanhe essa inovação de perto. Fátima, nos 60 anos de Brasília, inclusive, você foi uma das homenageadas, uma das mulheres homenageadas. Olha, Helena, eu digo que a gente, né, nesse dia a dia, a gente recebe algumas, digamos, homenagens que traz feliz, mas essa me deixou, assim, muito, muito feliz, realizada, porque nos 60 anos, né, de Brasília, eles escolheram 60 mulheres e 60 homens que contribuíram com Brasília, quer dizer, nesse mundo que nós somos, né, de 2 milhões de habitantes, né, eu me senti muito honrada de ser uma dessas 60, né, mas muito feliz mesmo, assim, a coisa saiu de dentro de mim, até me emociona um pouco, né, porque a gente tem que deixar um legado, né, a gente está aqui, eu brincava até com meus filhos, mamãe não veio só para cuidar de filho, não, porque tudo isso que você faz, toda essa demanda muito tempo, você tem que ter vontade mesmo, né? De ter coração de ajudar, porque com certeza meus filhos tiveram menos a minha presença por muitas vezes, né? Tive sorte de ter hoje é meu ex-marido, mas na época também meu marido engenheiro também contribuía muito, ele já não tinha esse espírito, ele mais era técnico, não tinha essa mistura do técnico com o humano, então a gente tem que fazer por onde, né? Não dá para a gente passar em branco nessa vida. Ai, com certeza. Eu imagino que as renúncias não foram fáceis, exatamente. Né? Com uma filha de 2 e 4 e como demanda, né? Ai, gente, só a vinda para cá, mãe, chorando, eu assim, mamãe volta. Imagina viagens, enfim. Parabéns, Fátima. E obrigada mais uma vez por nos receber. E Fátima, estamos caminhando aqui já para o final. Brasília completa 65 anos, 5 anos que você recebeu essa bela homenagem. E eu te convido a você me falar o que você pensa
sobre Brasília, com uma pessoa que fez a diferença na nossa capital. O que você pensa para Brasília daqui 50 anos, para essas novas gerações que estão vindo aí? O que você pensa para Brasília? E te convido a deixar um parabéns para Brasília. Isso. Olha, eu continuo achando Brasília uma cidade cada vez mais de futuro, né? É uma cidade que tem espaço, assim, até por ser um patrimônio histórico, tem os olhos voltados do mundo sobre a gente, né? Brasília deu certo. Quem diria, né, há 65 anos que a gente estaria como todo aquela até respeito que Brasília tem hoje, porque a gente sabe que Brasília passou por muitas rasteiras, né, do Rio, de São Paulo. Ninguém aceitava uma nova cidade a ponto de uma nova capital, né? Com todas essas cidades históricas que a gente tem no Brasil, Salvador, Rio, São Paulo, da época do descobrimento do Brasil. Então, é uma cidade nova, né? E eu acho que a gente tem muito futuro em toda a área. Na área, a gente vai ser sempre uma cidade administrativa, isso não tem dúvida, né? Mas com as inovações da tecnologia, nós teremos aqui tudo isso sem poluição, entendeu? Poderemos trazer mesmo, mudar um pouco o rumo, trazer novas tecnologias, até como eu já coloquei a questão do resíduo sólido. Tem coisas abertas a ser feitas que não poluiria a nossa cidade, né? Não precisamos ficar restrito a... Ninguém quer ter tanto de indústria que São Paulo tem, isso de jeito nenhum a gente não quer, né? Mas ter um mercado de trabalho bastante inteligente, né? Eu acho que é isso que eu quero, né? Que eu acho que dá para ser Brasília. Temos espaços, temos pessoas inteligentes, temos tecnologias, então é um futuro de 50 anos, queria eu vivenciar isso, né? Mas nossos filhos vivenciarão, né? E olha, eu quero parabenizar, dizer daqui, olhando para a câmera nesse momento, porque minha paixão me emociona. Brasília, eu te amo, né? E quero te parabenizar pelos 65 anos e por onde eu passar, vou estar te elogiando, te levantando. Um beijo, Brasília.